Abra sua Bíblia em Lucas 18. Na semana passada, nós falávamos nesse mesmo capítulo sobre a parábola do juiz iníquo. Você deve se lembrar. E hoje queremos ler ainda no mesmo capítulo, a partir do verso 9, as palavras de Jesus, quando ele começa dizendo, ensinando aos discípulos, através de histórias, de ilustrações, ele diz, Lucas começa dizendo no verso 9, e disse também esta parábola a uns, diga comigo, Jesus disse a uns, mais uma vez, Jesus disse a uns, ou seja, não é para todos, ele não disse para todos, ele disse para alguns. Essa parábola, ela nessa noite, pode ser que não seja para você, pode ser que seja para alguns. Só que você não pode saber se você não abrir o teu coração e dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, nessa noite em tua presença. Se o Senhor deseja trazer algo no meu coração, o Senhor quer me ensinar algo, se o Senhor precisa mudar alguma coisa em minha vida, eu estou aqui à disposição. Talvez essa poderia ser a sua oração nessa noite, antes de ouvir esta palavra. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Olha só, a parábola de Jesus fala de pessoas, está falando a pessoas que confiavam nelas mesmas. Você confia em você mesmo? Você crê que você é justo, é justa? Você é uma pessoa que despreza os outros? Tomemos muito cuidado nessa noite ao pensarmos em responder essas perguntas. Porque se nós chegarmos nesta noite diante desta palavra completamente despidos diante de Deus e dizendo a Ele, Senhor, olha quem eu sou. Eu não sei se você, querido irmão, prestou atenção nesta noite, desde o começo do culto até um pouco antes da oferta. Deus estava nos conduzindo nessa noite a um tempo na presença dEle, através da adoração, porque a adoração é uma das portas pelas quais são abertas quando nós entramos na presença de Deus, porque ela nos acelera, ela nos faz chegar rápido na presença de Deus. A adoração. Depois Isaías nos dá uma ideia de como agrada a Deus, como é o culto que agrada a Deus. Se você puder abrir novamente comigo lá em Isaías, nós já voltamos para Lucas. Isaías começa dizendo que ele estava vivendo em dias difíceis. Havia um luto na região, na terra dele. Um rei que eles amavam muito, um rei muito significativo, uma pessoa importante para eles, nos dias dele. No ano em que esse rei morreu, muitas coisas deviam estar acontecendo, muita tristeza, muita talvez desorganização. Ele está dizendo, eu vi ao Senhor. Amados, só vê quem está na presença, quem está concentrado, quem está buscando.
Quem para procurar. Quem procura, o que a Bíblia diz? Acha. Agora eu só acho se eu procuro. Isaías está dizendo, nesse ano difícil da nossa história, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele está falando da majestade desse Deus, da soberania desse Deus. Ele está reverenciando com as suas palavras aquilo que ele viu. Ele está diante do todo e único poderoso Deus. E quando ele vê, quando ele olha para esse Deus na sua visão, seus olhos se abrem, ele começa a ver que não era ele apenas que estava na presença deste santo Deus. Haviam serafins, haviam seres angelicais, haviam seres criados pelo próprio Deus para exaltá-lo, para adorá-lo, e eles continuamente faziam isso, voavam acima dele, estavam enchendo aquele lugar com a sua adoração àquele Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Estas criaturas, estes seres angelicais, eu não tenho palavra para descrever o que eu imagino que eles são, mas devia ser uma visão maravilhosa que Isaías teve, da realidade, daquilo que você talvez nesse momento não veja, mas Isaías viu, daquilo que você nesse momento não pode perceber, mas existe, está na presença de Deus. Eles clamavam uns para os outros. Aqueles seres angelicais, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está dizendo aqui, ele está levando eu e você a entendermos como entramos na presença de Deus. Reconhecemos que Ele é santo, o adoramos, o bendizemos, reconhecemos que Ele é majestoso, reconhecemos que Ele é o Senhor dos exércitos, reconhecemos que Ele tem seres que 24 horas estão em sua presença, adorando, exaltando e declarando: santo, 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 santo é o Deus Todo-Poderoso. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e aquela casa se encheu de fumaça. Foi tão forte que ele viu que aquele lugar estava cheio, estava se movendo com a presença de Deus. Então eu disse: ai de mim! Irmãos, quando nós reconhecemos quem é Deus, quando nós reconhecemos a sua santidade, e eu estou falando isso porque Deus nesta noite nos conduziu exatamente nesses passos, quando nós reconhecemos diante de quem nós estamos, há um contraste muito grande, porque quando você reconhece quem é Deus, os teus pecados vêm à luz. Guarde isso no teu coração. Muitas vezes nós não conseguimos reconhecer que somos pecadores, mas quando nós buscamos a presença de Deus, olhamos para Ele e descobrimos: Ele é santo, e aí você descobre quem você é. Ele está dizendo, então eu disse: ai de mim, eu vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías reconheceu que a vida dele não estava bem diante da santidade de Deus. Alguém poderia dizer para Isaías: você é um profeta, você é um homem de Deus, você é um baita de um crente,
Mas diante da santidade de Deus, tudo que nós pensamos a nosso respeito, tudo que nós olhamos sobre nós mesmos, pode vir tudo a cair abaixo. João reconheceu isso quando ele disse aos discípulos: melhor é que ele cresça e que eu diminua. É Ele que é o poderoso, é Ele que é o Senhor, é Ele que vocês precisam seguir. Eu não sou nada. Um culto é isso. Quando você chega na presença de Deus, você começa a invocar a presença dEle, você começa a enaltecer o seu nome, a exaltar a sua grandeza, a manifestar com palavras os seus feitos, começa a declarar a santidade dEle, e aí não tem como você continuar assim, sem reconhecer que você é um pobre e miserável pecador, e que se Deus quisesse destruir-nos, Ele faria isso, porque Ele tem todo o poder. Deus nunca destrói ninguém, irmãos, de fora para dentro. Guarde isso no seu coração. O que Deus destrói em nós é de dentro para fora. Ele destrói o pecado, Ele destrói as nossas más ações, as nossas más atitudes. E Ele vai nos mostrando porque nós vamos nos desprendendo delas. E vamos sendo transformados, destruídos, porque Ele quer nos fazer novas criaturas. A presença de Deus ali naquele momento em Isaías era tão forte, que ele clamou: ai de mim. Ele percebeu que aquele lugar onde ele estava cheio da presença de Deus. Verso 6, enquanto ele via, enquanto ele sentia, enquanto ele estava envolvido naquela visão, enquanto ele reconheceu quem ele era, dizendo que os lábios dele eram impuros, e ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, e agora eu me encontro nessas condições, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e imediatamente um daqueles serafins da sua visão, de uma forma sobrenatural, na visão ou real, não importa, vem até ele, se dirige até ele. A Bíblia diz que Isaías viu isso acontecer, aquele serafim vem ao socorro dele, como dizendo a ele: olha filho, esse é o caminho que Deus recebe, é o caminho certo, para você receber o que Deus tem para você. E ele vem com uma tenaz na sua mão, uma espécie de um alicate de ferreiro. Quando ele tira aquele ferro na brasa quente, para levar a bigorna para ele moldar com o seu martelo, esse serafim, ele traz na sua mão uma tenaz, diz a palavra de Deus, e nessa tenaz uma brasa viva, que tirara do altar. Acabou de tirar do altar. Sabe o que significa? Aonde está a presença de Deus, aonde construímos um altar em adoração a Deus, mesmo nós sendo pecadores, ali naquele altar há brasas vivas, para vir e trazer a transformação na minha e na sua vida, mudar a nossa história, tocar os nossos lábios, fazer de nós pessoas transformadas de repente. Assim Isaías se vê, e com aquela brasa ele tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, ela foi tirada. Você não é mais visto agora por Deus como uma pessoa iníqua, cheia de iniquidades. Não! Você não é mais assim. Você está na presença do Santo Deus. Você está sendo purificado dos seus pecados.
Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? E a quem há de ir por nós? Já no final do culto, vamos dizer assim, Isaías estava completamente tocado. Ele já tinha visto a santidade de Deus, ele já tinha reconhecido quem ele era, a grandeza desse Deus, ele já tinha percebido como era a movimentação na presença de Deus, no céu, aonde ele está, no seu trono, na sala do Santo dos Santos. Ele já reconheceu que ele era um pecador, ele estava agora cheio de temores. Eu vi o Senhor, eu não passo de um homem pecador, de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo também de impuros lábios. Como é que se pode viver desta forma? Era como se Isaías já estivesse lamentando a sua situação. Como posso viver eu diante do Senhor? Mais ou menos como você, querido irmão, como eu, muitas vezes somos pegos por Deus e passamos a reconhecer quem somos. Não aguentamos ficar na presença de Deus sem sentir o toque dEle, sem sermos levados ao chão, sem reconhecermos o poder dEle, sem saber o quanto precisamos dEle. A Bíblia diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado. Está aqui Isaías com o coração quebrantado. Sabe, irmãos, você pode estar pensando, ou já pensou muitas vezes assim: uau, que visão que Isaías teve. Não é verdade? Quantos já pensaram assim: uau, que visão que esse homem teve? Pois eu quero te falar uma coisa, guarde isso no seu coração. Todo culto, toda reunião, todo momento a sós com Deus, aqui ou na sua casa, toda hora que você determina entrar na presença de Deus, você e eu somos submetidos também a essa mesma experiência da visão do reino de Deus, da visão da majestade de Deus. Não tem como você entrar aqui, cantar ao Senhor, estou cantando ao Senhor, mas você não ouvir. Não tem como você cantar ao Senhor louvores, adoração, sem você imaginar esse Deus, sem você sentir o seu corpo sendo tocado nas suas emoções, sem você se arrepiar, sem os pelos da alma ficarem uriçados por causa da presença de Deus. Você sabe que tem algo sobrenatural. Isso é a experiência de alguém que está tendo uma visão do reino de Deus. É você saber, isso é de Deus. Eu percebo isso. Eu percebo em minha vida, eu percebo na vida das pessoas, eu sinto a atmosfera, muitas vezes eu percebo a atmosfera do culto mudando, de repente ela muda, mas não é porque Deus chegou e determinou, vai mudar agora, não é assim que Deus faz. A atmosfera vai ser outra agora, não, Deus não brinca com ninguém. O que muda a atmosfera somos nós. Você muda a atmosfera da sua reunião com Deus. É quando você tem a experiência de Isaías de reconhecer quem é Deus e de reconhecer quem você é. E de saber que você não passa de um pecador que carece da glória de Deus, pois todos pecamos e carecemos todos da graça de Deus. E no final, depois que Deus perdoa o pecado, porque Deus perdoa pecados, você entrou nessa noite com muitos pecados neste lugar. Eu também. E talvez você ainda esteja com muitos deles dentro de você. E eu também. Porque reconhecer pecados e confessá-los é um processo. Depois de Isaías reconhecer
que ele estava sendo transformado por Deus, perdoado por Deus. Eu pergunto a você nessa noite, quantos aqui reconhecem que Deus está conosco neste lugar? Quantos reconhecem que são pecadores e que nessa noite já foram perdoados muitos pecados teus? Foi o que Isaías experimentou num momento difícil da sua vida. E Deus então finalmente vem e fala com ele e faz uma pergunta: quem eu vou enviar, Isaías, no meio do meu povo que está perdido? Porque agora, Isaías, você agora está tocado. Você agora está preparado, porque você está se humilhando na minha presença. E aqueles que se humilham eu exalto. Eu encho as suas mãos de dádivas, eu abençoo vocês, eu preparo você. Quem vai? A quem eu vou enviar? Isaías, mais do que depressa, tocado pelo Espírito de Deus, pela presença da glória de Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou pronto. Todo culto que você entra na presença do Senhor, Ele manifesta a sua presença, a sua santidade. Ele abre os teus olhos para ver o que no natural você não consegue enxergar. Ele faz você reconhecer quem você é. Você reconhece e confessa os teus pecados. O Espírito Santo de Deus te leva a detalhes e você confessa ao Senhor. E o sangue de Jesus então vem e te purifica e te limpa, como esta brasa viva do altar do Senhor. Então você é transformado pela presença de Deus, pela glória de Deus. Os teus olhos passam a enxergar e ver coisas que você não enxergava. O seu coração começa a inflamar, a borbulhar pelo fogo de Deus, e você está tão cheio da presença de Deus. O culto já está quase terminando e Deus faz uma pergunta: agora quem eu vou enviar? Porque lá fora há muitos que estão perdidos. E você já está pronto para dizer: Senhor, aqui estou eu, Senhor, pode enviar a mim mesmo, pode enviar a mim mesmo, envia-me a mim. Talvez Deus nessa noite esteja à espera desta resposta de muitos de nós. Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, ele diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Olha só, verso 10, 2 homens, quantos homens? 2 homens, subiram ao templo. Subiram aonde? Ao templo. Eu pergunto para você, quem vai ao templo só pode ser uma pessoa religiosa. Se ele vai ao templo, ele é religioso, ele acredita em alguma coisa que naquele templo é pregado sobre esta pessoa. 2 homens subiram ao templo, iam fazer o quê? A Bíblia diz que eles estavam indo ao templo orar. Quem dos 2 ia orar? Os 2. Os 2 iam orar, como eu e como você foram ao templo orar. Um era fariseu, esse nome ficou tão, de certa maneira, pejorativo, porque na verdade os fariseus, todos nós sabemos quem eles, as suas atitudes. No Novo Testamento nós vemos a Bíblia falando sobre eles, os evangelhos falam muito sobre eles, mas eles eram um grupo de pessoas religiosas, e a atitude deles era uma marca muito forte, a religiosidade deles, que impediam eles de alcançar a Deus. Meu pai, como pode, pastor, eles serem tão religiosos e a religiosidade deles impede eles de buscarem a Deus? Sim, a religiosidade pode matar as pessoas, a religiosidade pode fazer as pessoas ficarem fora do céu, porque Deus não está atrás de religiosos.
Deus está atrás daqueles que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. Como Isaías. O fariseu, verso 10, 2 homens, um fariseu e o outro publicano, também uma expressão pejorativa, de certa forma. Nos dias de hoje alguém poderia dizer, pare de ser um fariseu. Ou alguém poderia dizer também, pare de ser um publicano. E se nós conhecemos a história, nós vamos entender o que essa pessoa vai dizer. Mas entenda quem está por trás do fariseu e quem está por trás do publicano. O fariseu, estando em pé no templo, ele estava de que maneira? Qual era a postura dele? De pé, de pé. Orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Era assim que ele orava. Jesus está falando de uma história que ele montou ali, que ele preparou aquele cenário para contar para os discípulos, de uma história da realidade, porque é assim que Deus vê muitas vezes a mim e a você, e a tantos outros religiosos que possam aparecer. Esse fariseu, esse religioso da época de Jesus, na sua história, era uma história. Esse fariseu, essa pessoa entendida da religião, entendida da Torá, entendida das leis de Moisés, entendida da história de Abraão, dos seus patriarcas, era alguém que dava lição de moral em todos, era alguém entendido das escrituras sagradas. Esse homem fariseu, esse homem entra no templo e começa a orar desta maneira. Primeiro que Jesus salienta que ele estava de pé. Não há nenhum problema você orar de pé, mas entenda que Jesus está falando que a postura dele naquele momento mostrava o coração dele. Ó Deus, te dou graças, muito obrigado, em outras palavras, porque eu não sou como os demais homens. Senhor, eu sou o cara. Senhor, obrigado porque eu sou o cara. Eu sou muito bom, Senhor. O Senhor precisa saber como eu sou bom. É isso que Ele está dizendo. É isso que eu e você muitas vezes somos tentados a dizer, mas apenas não fazemos uma ênfase desta forma. Mas nós temos que tomar cuidado, porque as nossas atitudes, por mais pequenas que elas sejam, podem estar expressando isso. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu sou um homem, Senhor, eu não sou roubador, está escrito aqui, ó. Eu não sou injusto. Ele se via injusto. Ele se via justo. Não, em mim não há injustiça. Eu sou super justo e com todos. E também não sou adúltero. E Senhor, nem se fale, muito menos eu sou publicano. Quem eram os publicanos? Aquele cobrador de impostos, trabalhava na coletoria dos impostos, às vezes saía do salto com as pessoas, às vezes dava carteirada, às vezes dava canetada, sabe, às vezes ele se aproveitava da farda dele, de publicano, do crachá dele, para dizer às pessoas, para que as pessoas olhassem para ele e ele pudesse dizer a elas: me respeitem, porque eu sou o cara, o publicano. Qual é o valor que você está devendo? 1.000. Então você atrasou tal dia, me desrespeitou, e ninguém vai ficar sabendo, é 1.500 hoje, em outras palavras. E não reclame, porque se você reclamar eu coloco mais. E as pessoas, elas eram fustigadas, elas eram caladas e elas tinham que pagar. É desse publicano que Jesus está falando, que também foi ao templo. Agora eu pergunto a você, um fariseu que reconhece que precisa ir orar,
ir ao templo orar. Um publicano que reconhece que precisa ir ao templo orar. Um fariseu que reconhece que precisa buscar a Deus. E um publicano que reconhece que precisa buscar a Deus naquele lugar. Porém, a postura dos dois fazem toda a diferença. Esse fariseu, depois de falar todos esses detalhes que eu mencionei, ele ainda diz: Senhor, não se esqueça, eu jejuo, Senhor, até mais do que a lei manda. Eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no seu peito, dizendo: Deus, ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia, porque eu não passo de um pecador diante da tua presença. Jesus está contando essa história aos discípulos, fazendo esse contraste. Ele termina dizendo: digo-vos que este que ele está falando é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será abatido, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E aqui Jesus termina a parábola em que ele está ensinando os discípulos como orar. Ele tinha acabado de ensinar a oração da mulher que foi lá no juiz iníquo, de tanto insistir, de tanto clamar. Ela recebeu, e Deus está dizendo: imagine vocês que têm a mim como o verdadeiro juiz, se vocês buscarem, pedirem, o quanto eu vou fazer por vocês. E agora aqui ele está ensinando aos crentes, porque aqui são 2 crentes. A pergunta nessa noite é: que tipo de crente eu tenho sido? As minhas atitudes, você aqui pode ser um baita de um cara, super bacana, crente, mas lá fora, lá na sua casa, lá nos seus vizinhos, lá no seu trabalho, na sua empresa, você é completamente diferente do que você é aqui. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus quer que você seja aquele que se humilha, que reconhece que é pecador, que reconhece que precisa de Deus, que não pode viver uma vida dupla. Esse publicano, com todo o ataque que ele poderia sofrer da sociedade, pelo cargo que ele usava, pela posição que ele tinha, mas ele chegou quebrado diante de Deus: Senhor, olha, o meu coração está assim. Erro nós acreditarmos que Deus não olha para os publicanos. A Bíblia diz que Deus olhou para Zaqueu. Zaqueu era publicano e Deus fez dele um homem tremendo. Deus olhou para Mateus, que estava na entrada da cidade, na coletoria dos impostos, e Deus chamou e disse: siga-me, e ele o seguiu. Deus está atrás daqueles que reconhecem que precisam do amor e da presença dEle. Mas Deus não está nada contente com aqueles que acreditam ser religiosos. Olha, eu jejuo, olha, eu faço isso, olha aquilo, olha, eu ofertei, olha aquilo eu fiz, eu ajudei, eu é que estava, você não foi, eu fui presente, eu estava, olha, o pastor me chamou, não chamou você. Sabe, Deus está enojado dessa gente, das atitudes, melhor dizendo, dessa gente, porque Deus nunca vai se enojar de ninguém, porque Ele amou o mundo a ponto de dar o seu filho por essa gente, por essas pessoas. Mas Deus vai se enojar, e está enojado das atitudes dos fariseus, dos quais pode ser, queridos,
que eu e você nos assemelhemos muito com eles. A palavra nesta noite é para fazer a mim e a você pensar um pouco quem somos. Se você chegar e dizer, não, mas eu sou um publicano nesta noite, você não passa de um fariseu hipócrita, porque a sua atitude já estaria delatando quem você é. O que Deus está interessado é aqueles que se quebrantam, é aqueles que, sabe, têm vergonha do seu pecado, mas enfrentam a presença dEle, porque sabe que nele tem amor, tem graça, tem bondade, tem misericórdia, tem novas oportunidades. Ah, pastor, o senhor não faz nada ideia da minha vida, o que tem acontecido comigo, o quanto eu tenho pecado, entristecido a Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, que Deus, Ele pode levantar você, Ele pode trabalhar na sua vida, Ele pode restaurar você, limpar você dos seus pecados, fazer de você um homem, uma mulher completamente transformado e novos, porque Ele está atrás de pecadores arrependidos. Deus está atrás daqueles que estão enfermos espiritualmente, porque Ele quer curá-los. Jesus diz, eu vim para os meus, mas os meus viraram as costas para mim. Ele veio para o povo dele, para o povo de Deus, para o povo judeu, e os judeus o colocaram naquela cruz. E pela graça dele, meu irmão, Jesus olhou para mim e para você, que não éramos nada, não éramos povo seu, éramos gentios, estávamos perdidos, e Deus olhou para mim e para você e disse, a minha graça vos alcançou, e Ele nos enxerta na sua árvore, e Ele nos faz agora sermos fruto dEle, povo dEle, Israel dEle. Deus está atrás de homens e mulheres que desejam viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. Desejo do meu coração, irmãos, é que nessa noite, através dela, o Espírito Santo de Deus mude a sua perspectiva de como entrar na presença de Deus. Nunca se compare com ninguém. Meu irmão, minha irmã, ele é melhor do que eu. Ele já tem tanta experiência com Deus, ele já veio para a igreja há muitos anos. Ele tem uma boa casa, ele é o cara, ela é a cara. Nunca se compare, querido irmão, com ninguém. Nunca se compare com ninguém. O seu molde nunca pode ser alguém como um ser humano. O seu molde tem que ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Diga para Ele, Senhor, o Senhor me alcançou nessa noite, eu estou aqui, eu cheguei na Tua presença, mas eu reconheço a minha condição, Senhor, e se o Senhor não mudar a minha história nessa noite, eu estou perdido. Querido irmão, você não é melhor do que nenhuma prostituta. Você não é melhor do que nenhum mendigo desta terra. Você não é melhor do que todos os assassinos juntos. Não somos melhores do que os ladrões desta terra, os blasfemos desta terra. Nós não somos melhores do que eles, porque a Bíblia diz que
Todos pecamos, eu e você somos pecadores. Você não é melhor do que eu e eu não sou melhor do que você. Carecemos da glória de Deus, todos merecemos o inferno por causa das nossas atitudes. A diferença entre nós, entre você e todos esses que eu mencionei, é que a graça de Deus alcançou todos aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus e que disseram sim para Ele, disseram: vem morar em mim, Senhor, vem mudar a minha história, porque eu não posso viver mais sem o Senhor. A graça é para todos aqueles que reconhecem que só o Senhor perdoa, só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta, só o Senhor transforma.